Nuno Moreira chegou hoje no Rio de Janeiro, é o sétimo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama para a temporada 2025. E você vai saber também os preparativos para Vasco e Botafogo amanhã. Tudo isso agora, depois da nossa vinheta. Vamos embora. Fala família Vascaína, tudo bem com vocês? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo pro canal Vascaíno Júnior. Peço sua gentileza, ó, aquela moralzinha aí, deixa seu like já no início do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aí, seja muito bem-vindo, tá bom, galera? Aqui a gente fala de Vasco todo santo dia, beleza? Antes de falar do Nuno Moreira, que é o sétimo reforço, já tá no Rio, chegou hoje, já deu entrevista, já tem até o número, acho que ele vai jogar com a 15, se eu não me engano. Tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Carioca, tá bom? Rapidão, gente. Flamengo lidera com 20 pontos, né? Assim como Volta Redonda. Madureira é o terceiro. Vasco fecha o G4 com 14. E aí vem Fluminense com 14 é o quinto, Botafogo com 13 é o sexto, Sampaio Correia com 13 é o sétimo, Nova Iguaçu com o oitavo, né, é também 13 pontos. Daí Maricá, Boa Vista, Portuguesa e Bangu fecham a tabela. Bangu já rebaixado. Maricá ainda tem chance de classificação? Tem, mas é bem remota, muito remota, porque o Maricá, primeiro, tem que vencer o líder Flamengo. Ok? Se o Maricá vai a 15, iguala o número de vitórias do Madureira, saldo 4, o Maricá tem menos 1, muito difícil. O Maricá tem que dar uma goleada no Flamengo. Então esquece o Maricá, tá bom? Só porque eu queria fazer só um recorte, gente, da tabela ali, do Madureira até o Nova Iguaçu, pra gente entender como é que vai ficar essa situação aqui, tá bom? Vamos lá, jogos, né? Flamengo e Maricá estão jogando nesse momento, tá 0-0 no momento em que eu gravo esse vídeo aqui, 12 minutos jogados, 0-0, tá bom? Ainda hoje, né, também estão jogando Boa Vista e Volta Redonda, e daqui a pouco, né, Sampaio Correia e Portuguesa. Sampaio Correia ainda tem também uma chance remota, ok? Amanhã, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bangu, Nova Iguaçu e Madureira. Então vamos lá, olha para esses jogos aí, olha aí. Você é vascaíno, eu sou vascaíno, então nós temos que falar a partir do ponto das possibilidades do Vasco. É o seguinte, pra gente entrar na discussão de tabela, o Vasco precisa vencer. Se o Vasco empatar ou perder, esquece. Pro Vasco, se o Vasco empatar, nem se o Madureira perder, o Vasco passa. Tá? O Madureira tem uma vitória a mais, então esquece, o Vasco precisa fazer 3 pontos no Botafogo. Se o Vasco fizer 3 pontos, gente, você analisa aqui nessa, eu trouxe a tabela de novo aqui, tá? Quem tem 13 pontos para baixo já era, porque o Vasco vai a 17, ok? Então a gente já não olha mais para ninguém ali. Por que eu tô falando isso? Porque o Fluminense também deve fazer 17 pontos. O Fluminense vai pegar o Bangu, que é o último colocado, o Fluminense deve fazer 17 pontos. Perfeito? Então, o olhar todo é para esse jogo Nova Iguaçu e Madureira, tá? Desculpa. Partindo do princípio em que o Vasco vence o Botafogo, tá? Se não esquece essa conta todinha aqui. O Nova Iguaçu, voltemos lá. O Nova Iguaçu tem 13 pontos. Vencendo vai a 16, passa o Madureira. Então o Nova Iguaçu ele precisa vencer o Madureira e torcer para um tropeço de Vasco e Fluminense. O Fluminense não deve tropeçar. Muito mais fácil o Vasco tropeçar que vai jogar um clássico, né? E então a chance do Nova Iguaçu é essa. E o jogo vai ser lá na Baixada. Ok? Todos esses 3 jogos no mesmo horário, tá? Fluminense, Vasco, Nova Iguaçu e Madureira. Então o Vasco tem que ganhar. Ganhou de 1-0, que seja, torcer para o Madureira pelo menos empatar. Aí o Vasco tá dentro e deve classificar em quarto para pegar o Flamengo na semifinal em 2 jogos ali, tá bom? E aí já se classifica e deixa a Taça Rio pro Botafogo mais uma vez resolver lá a vida dele, tá? Mas isso se o Vasco vencer, tá? Por que eu falo o Vasco vencer, gente? Vamos lá. Quando a gente fala que só depende do Vasco, aí é o problema, né? Porque o Vasco não vem jogando bem. O Carille tá fazendo um trabalho muito ruim mesmo. Ah, mas espera lá, não tem contratações, faltou os atacantes aí de lado, perdeu. Gente, eu tô falando. Vamos lá, Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Lucas Fritas, né, no caso, também ali agora, Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, Paier, Verrete. Esse time não é suficiente para ganhar do Sampaio Correia? Não é suficiente? Não foi suficiente para ganhar do Volta Redonda?
Foi nesses 2 jogos aí que o Vasco deixou a classificação ir embora. E contra o Fluminense também. A gente ressuscitou o Fluminense no Campeonato Carioca. O Fluminense não tava vindo, não tava ganhando de ninguém. Então o trabalho do Carille é muito ruim. Ele tem jogadores, sim, para não fazer papelão com esses timecos aí, com todo respeito. Todo respeito, vou até parar de falar timecos, com os times de menor investimento. Né? Jogou contra o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil, o jogo foi pavoroso, gente. 3-0 não é nada, o time lá é semi-amador, cara. Semi-profissional, aliás. Os caras estavam assim, com 20 minutos do segundo tempo, o técnico já tinha feito as 5 substituições. O outro atacante deles lá jogou no sacrifício. Né? Falou, ó, fica aí pra fazer volume, pra puxar uma marcação, qualquer coisa. E o Vasco só conseguiu fazer 3 gols nesse time. No primeiro tempo não fez nenhum. E aí você me fala que o Vasco vai ganhar do Botafogo, o atual campeão da Libertadores? Claro. Falando agora do Botafogo. O Botafogo, ele vem de uma sequência muito ruim. Muito ruim mesmo. Perdeu pro Flamengo já 2 partidas, né? A final da Supercopa. Perdeu no Campeonato Carioca. Né? Tá com 13 pontos. Tá muito mal no Campeonato Carioca. Com o time titular vem vencendo ali o Campeonato Carioca, mas quando coloca o time alternativo, o time não vem bem. Foi jogar contra o Racing lá na Argentina. O Racing meteu 2-0, poderia ser mais. Okay? 1-0 Flamengo. Gol de quem? Sei lá quem é o gol. Quem é o gol? De quem é o gol? Aqui. Camisa 8. É o Gerson. Tá, então 1-0 Flamengo. Então pronto, já vai modificando a tabela aí. Tá, então aí o Botafogo veio com esse time aí. O Botafogo tá sem treinador. Os jogadores já estão criticando o John Textor porque tá falando que desse jeito fica difícil, né? Porque sem decisão, não tem treinador. Desde o início do ano vem algumas polêmicas ali de premiação. Então, assim, a situação não tá legal lá no Botafogo. Não tá igual ao ano passado, que era tudo só notícia boa, né? Fora as baixas, né, do Luiz Henrique, Thiago Almada, Júnior Santos, né? Teve mais gente que saiu, tá? Então, e o Vasco joga em São Januário. Então o Vasco precisa vencer, precisa recuperar a confiança, vai jogar em São Januário, vai pegar o pior cenário possível desse time do Botafogo aí. Quer dizer que vai ganhar, gente? Eu não estou falando disso, não. Estou falando que, dentro de todas as possibilidades de encarar o Botafogo, não existe melhor do que essa. Vai jogar em São Januário, grama natural, né? O Botafogo ainda sem um treinador, o Botafogo vindo de quinta-feira um jogo decisivo. Não sei nem se o Botafogo vai poupar um jogador ou outro, mas mesmo que vier o Botafogo titular, continua sendo o favorito, continua. O Vasco acho que dá para fazer um jogo parelho ali por conta de tudo que está acontecendo, de tanto no Botafogo quanto no Vasco, as atmosferas, as situações. Então o Vasco tem tudo para poder, pelo menos, vencer esse aí. E em vencendo o Botafogo, aí a gente tem que torcer pro Nova Iguaçu aprontar contra o Madureira. Porque corre o risco do Vasco vencer. Aí você fala assim, pô, mas o Vasco é terceiro, pô, como é que o Vasco vai ficar fora? Só depende de si. Não é que só depende de si. Porque o Vasco precisa vencer o Botafogo com um saldo melhor do que o do Fluminense. Agora, o Fluminense vai jogar contra o Bangu. O último colocado já é rebaixado. E o Vasco vai pegar o Botafogo. Certo? Ou seja, se o saldo de gols amanhã entre Vasco e Botafogo e Fluminense e Bangu for o mesmo, tipo assim, os dois partidos 1-0, ou então 1-0 aqui, 2-1 lá, né? Então, assim, se o Vasco vencer, o Flamengo, o Fluminense vencer pelo placar mínimo, beleza, o Fluminense não passa o Vasco. Mas você acha que isso vai acontecer? O Bangu perde todo mundo, o Bangu perdeu pra todo mundo. Menos pro Vasco, tá? Então, assim, é bem provável que o Fluminense assuma o lugar do Vasco. E aí o Vasco ia disputar com o Madureira, que tem 1 ponto a mais na tabela. Então o Madureira não pode fazer 3 pontos amanhã. Ele só pode fazer 3 pontos amanhã caso o Fluminense vença o jogo igual o Vasco vença o jogo dele. O mesmo saldo de gols. Aí vai pro Gols Pro. Ainda tem esse detalhe, né? Pelo menos o Vasco tem um gol a mais do que o... Vamos analisar isso aqui também, que eu não tinha me atentado a esse trem, não. Tá? Vamos aqui, ó. O Gols Pro, né? O Vasco tem 12, o Fluminense tem 10. É isso mesmo, tá? Então, o que acontece? O Vasco, pro Vasco não classificar, empatando em saldo de gols, a não ser que o Vasco faça 1-0 e o Fluminense faça 4-3. Surreal, né? Não vai dar. Então, o Vasco tem que ir lá e fazer o jogo dele e ganhar,
Se rolar a classificação, se rola. Se não, a gente vai ficar ali para Taça Rio, provavelmente com o Botafogo, né, ali para disputar isso aí. Beleza, galera? Mas vamos entrar aqui no assunto do Nuno, ok? Essa é a provável escalação, tá? A surpresa aqui, né? O Lucas Freitas já tomou o lugar do Lucas Oliveira, que tá machucado, mas provavelmente nem volte, porque o Lucas Freitas fez umas partidas melhor do que o Lucas Oliveira, tá? Agora, a primeira dúvida ali, se joga com o Tietê, né, ou e Hugo Moura, ou Hugo Moura e Matheus Carvalho. Se o Vasco de repente entra com o Matheus Carvalho e coloca o Tietê depois. Porque o Vasco precisa vencer o jogo. Só que o Vasco, para vencer o jogo, não pode tomar essa pressão também. Então, de repente, você fecha mais esse meio-campo. Por quê? Olha daí para frente. Zucarello, Ryan, Coutinho e Verrete. Então o homem colocou o time para frente ali nesse quesito aí. Né? Pode dar uma leveza melhor pro Vasco ali, ter opções, segurar os laterais do Botafogo, que não vem nem com o Barbosa e nem com o Alex Telles. Tá? Então, fora tudo isso aí, além esses dois importantíssimos jogadores de defesa. Tá? Então tem tudo pro Vasco ir e fazer um placar legal. 1-0 que seja, né? Mas é garantia, gente? Não é garantia de absolutamente nada. Acho que o Botafogo continua favorito ainda assim. Vamos lá! Esse jovem Nuno Moreira, né? O Vasco vai pagar 3,5 milhões de euros, né? Que é quase 20 milhões de reais, pela contratação do português. Esse valor é o valor da multa rescisória, tá bom? Então o Vasco foi lá e tirou. Né, o português deve desembarcar, já desembarcou hoje no Rio de Janeiro, já deu até entrevista. Ele é o 7º reforço, né? Já tinha chegado Daniel Fusá, o Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Tietê, todos esses já estrearam. Aí teve o Benjamin Garré, que já chegou também, já foi anunciado até nas redes sociais. E agora o Nuno Moreira. Tá bom, galera? Vou colocar mais algumas coisinhas do Nuno aqui, enquanto eu vou falando dele aqui. Tá? O Nuno também, gente, ele teve um ano passado meio... Como é que eu posso dizer assim? Ele teve algumas lesões, mas já foi melhor do que o Benjamin Garré, já conseguiu jogar. O técnico lá do Casapia lamentou muito, né, a saída desse jogador, porque contava com ele, né? Então ele foi muito bem elogiado. Até o nosso antigo treinador aqui, o Boina, elogiou ele. Acho que a gente pode ficar preocupado com isso aí, né? Porque, segundo o Alvô Pacheco, era espetacular, né? O Galdames, né? Pela madrugada. Tá? Então agora é um ponta esquerda direito, né? O Benjamin Garré é um ponta direito, escanhoto. Esse é ponta direita destro. É isso? Olha lá. Então agora dá um equilíbrio. Já temos um à esquerda e uma à direita, né? Uma à esquerda e logo a gente vai ter o Adson. Benjamin Garré e Adson irão disputar posição por ali, tá? Com esse aqui, quem deve disputar posição, caso venha, depois a gente vai falar mais, é o Lloyd Augusto, tá? Que o Vasco, inclusive o Vasco espera até amanhã uma resposta. Ele já demonstrou total interesse em vir, tornou isso público numa live, quer ser feliz, quer vir pro Brasil, já falou que até num clássico contra o Flamengo, sabe que é o tipo de jogo que ele gosta, porque ele já arruma confusão logo. Enfim, eu já gostei do Lloyd Augusto, já pode vir que se der ruim, pode botar na minha conta aí, não tem problema nenhum, tá? Então esses são lances do Nuno Moreira, atleta de 24 anos, não é isso? 24, produção. Nuno Moreira, 25 anos. Então ele é um ponto esquerda desta, tá vindo do Casapia, o Vasco contrato definitivo, pagando a multa rescisória, claro que vai ser parcelado, o Vasco tá sem grana, tá? Mas isso não importa, importa que ele venha e consiga, né, nos ajudar, né? Pode ver que aí os lances dele, como todo DVD, são lances bons, né, que nos anima demais, mas quando chegar na hora do vamos ver que a gente vai poder avaliar, né? Então, por enquanto é o que nós temos. Aí tem um mapa de calor, você pode ver que ele atua muito pelo lado esquerdo, ele é destro, então realmente é um ponta esquerdo ali, e outra ali, ó, você tá vendo a mancha mais no lado defensivo também? Então, ou seja, ele recompõe, e isso é importantíssimo, né? Porque o Piton já não recompõe muito, e a gente depende muito do que o Piton ataque, né, por cima, para cima, para fazer as jogadas com o Verrete,
Gol do Flamengo também, 2-0. Não tem pra onde não. Tá? Flamengo campeão da Taça Guanabara. Tá? Então, ele ele explora muito aquele lado do campo ali, então é uma área que pra gente vai ajudar demais da conta, né? Esse ponto esquerda veloz, né, faz o facão, corta pra dentro, é o que a gente precisa. E aqui embaixo, né, a nota dele do SofaScore, né, que é 7,25 e duas lesões no ano passado, né? Teve um ali que pegou o início do ano todinho, foi voltar, ó, em maio, sei lá, quase em junho, e em agosto também ele sofreu uma lesão ali, tá? Então, enfim, né? Vamos torcer para que não venha ninguém, nenhum bagre e que tudo dê certo pro Vascão, né? Que a gente consiga de fato fazer um campeonato brasileiro tranquilo, né? Vai que esses caras podem jogar o Carioca, viu? As inscrições até dia 28. Hoje é dia 22, então tem uma semana para inscrever aí. Então, caso o Vasco passe, enfim, qualquer uma das fases aí, se o Vasco vai para a semifinal ou se vai ficar pelo caminho na Taça Rio, né? Mas a certeza maior é que eles estreiem na segunda fase da Copa do Brasil, que é entre Barcelona de Rondônia, meu Deus do céu, e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu deve classificar, acho, mais time, né? Seria ótimo pegar o Nova Iguaçu, porque o Vasco nem precisaria fazer uma viagem muito longa, caso o Nova Iguaçu não opte por vender o jogo para uma praça distante. Tá bom, galera? Então, essas eram as informações que eu tinha para trazer nesse vídeo sobre um vídeo oficial do Nuno Moreira, né? Trouxe alguns números dele aí, mas já está ok, já chegou. Tanto o Benjamin Garré como o Nuno já estão no Rio de Janeiro, já falaram com o Benjamin Garré, já foi anunciado oficialmente, já vestiu a camisa, já deu entrevista para a Vasco TV. O Nuno chegou no aeroporto hoje, também falou da oportunidade, falou da camisa que gosta de usar, né? Então a gente espera que amanhã ele possa ir no CT já se apresentar lá, já fazer a apresentação oficial e a entrevista para a Vasco TV. Se não, de segunda-feira não passa. E aí agora a gente vira a expectativa, né? O Vasco ainda tem negociações em aberto com Lloyd Augusto, um angolano, tá? Do Alanyaspor, da Turquia. Esse o Vasco deu prazo até amanhã para que os agentes dele se entendam com o clube. É o clube, né, o Alanyaspor, que não quer liberá-lo, mas ele já falou que quer. Quando o jogador fala que quer, é meio caminho andado. Claro que com o Brian não foi assim, né? O Brian Rodrigues, porque envolvia dinheiro, mas esse daqui pode ser que funcione. Além dele, o Vasco acertou também o Brahim Palácios, do Atlético Mineiro. Ele é um ponta direita canhoto, tá? Agora é diferente. A gente falou de ponta direita, né? Ponta direita, esse aqui na verdade é ponta esquerda e canhoto. Então ele faz mesmo a esquerda como um lateral ali. Então de repente ele pode dar mais profundidade ao invés de fazer o facão, ok? Então pode ser é uma característica diferente, tá? Que é o Palácio está no Atlético Mineiro, 22 anos. O Vasco fez um empréstimo com opção de compra, tá? Então, um empréstimo até o final do ano do Palácios vindo do Atlético Mineiro, né? Esse eu não tenho boa referência não tá fazendo falta lá para as bandas do Atlético Mineiro, ninguém lá gosta dele muito não, tá? Mas tem 22 anos. Compor elenco, de repente aposta, de repente novos ares melhora, tudo é aposta, né? Como vem o empréstimo até o final do ano, ok, tranquilo. Agora tem um outro também que é o Neiser Vidia Real, 19 anos, atacante colombiano, jogou agora o Mundial Sub-20 com a seleção do país dele, centroavante, né? Foi artilheiro. Então esse também o Vasco está tentando. Esse falam de que já se acertou, né, com milionários e tudo mais, agora falta com atleta, então a gente vamos esperar para realmente ver o que vai acontecer nesses próximos dias. O fato é, essa semana é uma semana que vai definir muita coisa porque a janela fecha dia 28. Janela, gente, internacional. Se o Vasco quiser contratar alguém de fora, até dia 28. Contratar atletas ainda aqui do Brasil, ainda vai até abril aí, mais ou menos aí, tá bom? Então é isso que a gente espera. Ah, e falando desse tanto de gringo, o Vasco já extrapolou e foi muito a quantidade de estrangeiros. Então isso indica também que o Vasco vai ter que arrumar lugar para Capasso, arrumar lugar para Esforço. Capasso não sei, né, cara? De repente poderia ser uma boa ali naquela zaga ali. Mas tem Esforço ainda para poder caçar. Jean David, pelo amor de Deus, se não arrumar ninguém, só manda para qualquer canto.
Pelo amor de Deus, empresta para qualquer time aí que queira ele, nem que o outro time pague 10% do salário, é melhor do que ele estar aqui e correr o risco de entrar em campo ainda, tá bom? Então essas as informações, tá bom, galera? Eu volto a qualquer momento aí, trazendo mais informações das contratações, tá bom? Tudo sobre o Vasco da Gama, tá bom? A gente vai se falando. Tchau, tchau.